Deixo dar o meu agradecimento à CEPEX por mais um ano estar presente nessa jornada de capacitação, que para mim é um prazer, né? E, na verdade, mestre não sou eu, mestre é quem aprende. Então, na verdade, aqui eu estou me colocando como aluno de vocês, na verdade. E vamos para cima, né? Como eu sempre coloco para nossas equipes, vamos para cima para ver o que a gente pode tirar hoje aí em termos de conhecimento, compartilhar um pouco de conhecimento e dividir, né? Nesse momento que a gente está passando tão difícil, mas com um horizonte tão promissor também. Vamos para cima, me permitam agora compartilhar minha tela com vocês. Todos estão aí já postos com relação à nossa palestra. A gente estimou para essa palestra cerca de 60 minutos, né? A gente vai abrir para perguntas ao final, 20 minutos aí. E vamos começar. A gente estabeleceu 4 itens de pauta para a gente trabalhar hoje, para a gente poder refletir. Não adianta eu falar de projetos sociais com vocês sem primeiro falar de uma reflexão necessária de sua vida pessoal e profissional, né? É importante, nesse momento agora que a gente está vivenciando, saber um pouquinho como é que está você, né? Depois disso aí, a gente vai também conversar um pouco como é que a gente está sobrevivendo com a pandemia, né? Como é que nós estamos sobrevivendo hoje com a pandemia? Andreane deu um adendo logo inicial, falando um pouco sobre a situação hoje da pandemia, a situação que nós estamos passando, pós-pandemia que está chegando também com relação ao nosso futuro, o novo normal que irá ser sucedido mais adiante. Então, vamos falar um pouquinho como é que está sobrevivendo com relação a essa parte. E os outros 2 últimos tópicos, a gente vai direto ao ponto. É falar justamente sobre projetos sociais, captação de recursos durante e pós-pandemia, e os desafios para mudar essa realidade que nós estamos vivenciando hoje com projetos sociais, através de projetos sociais. Ok? Se por algum momento falhar microfone ou slide, só é sinalizar via o chat ou dar um alô aqui para a gente, que a gente volta à questão. Ok? Vamos lá. Primeiro ponto. Eu queria uma reflexão de vocês, de sua vida pessoal e profissional, antes da palestra, e falando um pouquinho com relação a antes da pandemia. Eu queria que vocês queria que vocês respondessem, né, anotassem em qualquer papel, até mesmo no celular, no chat, em qualquer bloco de notas. Faz a seguinte pergunta para vocês, nesse momento. Onde é que eu estava antes da pandemia? Onde é que eu estou agora com a pandemia? E para onde eu quero ir depois da pandemia? Né? A gente até fez uma situação, né? Porque nem todos os problemas que estão acontecendo aqui, nesse momento, deu errado em sua vida por causa do Covid. Então, vamos fazer uma pequena reflexão. Onde é que eu estava? Como é que estava a minha vida pessoal antes da pandemia? Como é que estava a minha vida profissional antes da pandemia? Eu tinha já algum horizonte com relação a alguma coisa? Eu já tinha visto o meu futuro com relação ao que eu tenho que fazer? Eu tenho feito o que com o meu presente? Onde é que eu estou hoje com relação à pandemia? Tem muita gente que fala, coloca nas redes sociais que nesse momento de pandemia houve um crescimento, consegui ler, consegui me desenvolver tais e tais competências, maravilha. E você, conseguiu fazer o quê? E para onde você quer ir, né? Para onde você quer chegar? Aonde você quer chegar depois de passar toda essa situação histórica que nós estamos vivendo hoje? Aonde você quer chegar? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Aonde você pretende ir com relação a isso? Então, me permita, antes de falar com projetos sociais, fazer essa reflexão com vocês, para que haja justamente uma percepção de que eu preciso me enxergar primeiro, saber literalmente aonde eu estou, aonde eu estava, melhor dizendo, aonde eu estou agora e para onde eu quero ir, para, através disso aí, traçar alguns planos, traçar literalmente a minha estratégia daqui por diante. Não se preocupem, essas anotações são de vocês, vão ficar com vocês, não vai ter pergunta ao final, nenhuma reflexão, é reflexão de vocês, guardem para si, né? E vamos para frente.
Primeiro, antes da pandemia, quando eu conquistava algo, eu tinha o quê? Eu sentia alegria, tinha realização, reconhecimento, sucesso, dinheiro, prazer. O que te dava quando você conquistava algo? Era tudo isso? Era ou quando uma conquista sucedia alguma coisa para você, te representava mais uma situação de alegria, realização, reconhecimento, sucesso, dinheiro, prazer? O que te dava motivação? O que te dava prazer em termos gerais? Às vezes, quando a gente conquista algo também, a gente tem infelizmente, uma situação que também que não é tão positiva. Que aí também acontece uma situação chamada zona de conforto, né? Tudo que me tranquiliza me leva na zona de conforto e me afasta do meu foco. Tudo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio da vida. Já pararam para analisar isso? Às vezes a gente estava, antes da pandemia, em uma zona de conforto, que estava tudo bem, tudo ótimo, estava com o meu trabalho ok, estava com minha vida pessoal maravilhosa, e naquela zona de conforto eu ficava. Não dava um passo para frente e às vezes dava muitos passos para trás, porque estava muito bem confortável, o local que estava sentado, o arzinho vindo, aquela água de coco tomando. Então, estava acostumado com aquela vida que eu estava vivenciando. Será que você está nessa zona de conforto agora? Porque para a gente começar a falar de projetos sociais, literalmente é o momento da gente, arregaçar a manga. Porque trabalho social não é uma coisa, às vezes, que é divina somente, mas literalmente é um esforço. Eu costumo falar com meus alunos, brincar com meus alunos, dizer que projeto nasce de duas formas. Uma com inspiração, né? Você tem uma inspiração de algo novo, de uma demanda, de algo que ninguém nunca viu, uma oportunidade única, e aí você vem com a inspiração e começa a desenvolver. Mas projeto social, muitas das vezes, não só projetos sociais, mas projetos como um todo, ele vem, na verdade, com muito suor. Então, ou com transpiração ou com inspiração. O projeto nasce de uma forma ou de outra. Ele vai nascer, seja com inspiração ou por transpiração. E que seja por inspiração ou que seja por transpiração. Basta você se programar para isso. Vamos lá. Como é que nós estamos sobrevivendo na pandemia? Seus sonhos, sua vida profissional e as oportunidades. Você consegue enxergar alguma coisa? Você consegue ver alguma coisa? Será que a gente não consegue ver nada? Será que meus sonhos acabaram? Será que minha vida profissional estagnou? E as oportunidades? Você não consegue enxergar nada de oportunidade? Eu conheço muita gente que começou a se reinventar justamente nesse momento de crise. E a gente vai ver alguns casos no decorrer da apresentação. Nossa vida é assim. Às vezes a gente se depara, a gente vai caminhando pela vida e se depara por dois caminhos. Quando você vê aquela primeira imagem superior, você imagina que os dois caminhos são ótimos para poder traçar, né? O caminho é sempre no mesmo sentido, ou um sentido oposto em si, está pavimentado. Mas quando você vai chegando mais perto, você começa a perceber que aquele caminho não é bem assim. Tem um caminho bem pavimentado, bem traçado para você seguir, e tem um caminho que ele é meio turvo. Ele tem alguns obstáculos, ele tem algumas situações não tão satisfatórias. Às vezes você literalmente vai ter que pisar, e quem trabalha com projeto social sabe muito bem o que é isso. Às vezes fazer projeto social no ar-condicionado, tomando um cafezinho e água, é perfeito. Mas fazer projeto social, muitas das vezes, é você sentir o calo aonde o público sente, aonde o público beneficiado sente. E às vezes a gente tem que seguir esse caminho tortuoso, em termos gerais, justamente para aprender
para saber, para se colocar, a empatia, né, que está tão vista hoje, se colocar na posição do outro, para justamente saber aonde eu posso chegar com esse projeto social, ou com esse projeto, né? E a vida também é similar, gente. A vida, ela traz a gente algumas situações que a gente nunca imagina, né? A gente vem, por mais que a gente possa traçar um planejamento, alguma coisa, a vida sempre coloca alguma posição para a gente em termos de opção para levar como escolha. E como é que está a sua vida agora? Alguns autores colocam que a gente tem um passado, um presente e um futuro, né? A gente tem a opção. A gente tem literalmente o passado, que é tudo aquilo que você já vivenciou, o presente, que é o agora, e tem alguns que consideram que existe um futuro. Tem algumas pessoas que consideram que existe um futuro. Eu compartilho de uma outra visão. Eu compartilho de que o passado nada mais é do que as experiências. A experiência que eu tenho, a experiência que você tem, a experiência que nós conquistamos, a experiência que nós estamos adquirindo, que no momento anterior já não é mais experiência do momento agora. A gente tem um presente. O presente nada mais é do que ação. Não adianta falar do presente se não falar em termos de ação. Presente é o que você está fazendo agora. Andreane falou antes da apresentação que as mulheres hoje, literalmente, principalmente as chefas de família em si, têm uma posição de ação muito maior nesse momento de pandemia do que no passado. E é verdade. É mais claro ainda e mais latente ainda essa situação. Então, no meu presente, o que eu tenho feito de ação para chegar em um futuro? Para chegar nesse futuro, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter um plano na minha vida. Quando eu coloco vida, gente, entendam que eu estou sempre pautando a questão pessoal, profissional, educacional, espiritual, o que for. Pense na sua vida como um todo, como completo. Então, a vida, eu sempre brinco com meus alunos que ele é igual um esquema de jogo, um esquema tático. Então, você cria seu esquema tático, que é um planejamento, que pode ser utilizado nesse jogo da vida. Criar um esquema tático, ter um planejamento, é ter opções em utilizar durante o jogo, durante a sua vida. Não despreze nenhuma oportunidade, pois poderá ser o seu caminho para o sucesso. E o sucesso só aparece antes do trabalho, apenas no dicionário. O esforço deve ser sempre contínuo, independente do seu esquema tático adotado. Então, não adianta a gente formar um esquema, não adianta eu me planejar, não adianta eu fazer nada, não adianta eu ter oportunidade, não adianta eu trabalhar se eu não me esforçar. E tem um ditado que fala justamente isso. O esforço é como um banho, tem que tomar todos os dias, senão você volta, infelizmente, a feder. Então, o esforço não é o esforço somente do ontem, do hoje. O esforço ele é diário. Se você não se esforça diariamente, o que adianta você ter a sua família maravilhosa, formada, mas qual é o esforço que você está tendo para manter a tua família, o teu projeto de família, o teu projeto de vida? Qual é o esforço que você tem para conquistar aquela tua casa ideal, dos sonhos, a sua casa que te faz feliz hoje? Qual é o esforço que te faz hoje manter esse automóvel, achar que o automóvel é uma conquista máxima com relação a isso? Então, o esforço, coloca na tua cabeça. O esforço é uma ação necessária e diária. O esforço coloca para sempre na tua cabeça, que é igual a banho. Tem que tomar, tem que ser diário. O esforço nosso é o esforço nosso de cada dia. Seu futuro, na verdade, ele se faz literalmente no presente, né? Eu coloco sempre para os meus colegas e para os meus alunos que não existe futuro. Ele só ocorre no presente. As suas escolhas de hoje, na verdade, serão o seu futuro. Tenha claro o seu esquema tático, o seu planejamento de sua vida, mas esteja preparado e focado para cada lance diário da vida. Faça escolhas corretas, mas faça escolhas. Faça escolhas erradas também. Há tempo para isso.
Há tempo para escolher de forma errada e há tempo para corrigir. O que não pode é ficar em cima do muro, porque senão o tempo não perdoa. E sua família, seus amigos e vocês dependem de atitudes na vida. Então, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com que a vida fez de você. Às vezes a gente culpa muito a vida com relação às situações, mas literalmente é o que a nossa ação perante a vida é que é a resposta mais fidedigna do estar diariamente em ação. E vamos para frente. Essa é uma escultura que vocês já devem ter visto em outras ocasiões, né? Ela é literalmente Self-Made Man, é uma escultura artística de Bell Buchanan, que descreve um homem lapidando a si mesmo para fora de uma pedra bruta, né? O homem se esculpindo, saindo da pedra, formando a sua personalidade, sua persona em si, o seu futuro. É um trabalho mais conhecido, feito originalmente em bronze, e representa como um homem se esculpindo, bem como seu futuro a partir da pedra crua que ele emerge. E, na verdade, é isso mesmo, né? Se a gente parar para ver em termos de situação, a gente vai se esculpindo, a gente vai se montando, a gente vai se desenhando ao decorrer da vida. E a gente que vai lapidando cada situação nossa, a perna, o braço, tudo mais. Então, aquele que você quer chegar a ser, você que está esculpindo você próprio. E em projetos, é a mesma coisa. Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir um projeto maravilhoso, que a gente só vai trabalhar com situações sociais, que a gente não vai ganhar dinheiro. Quem me conhece já, quem já foi meu aluno, sabe muito bem disso, que eu prego justamente o contrário. Eu acho que se trabalhando com projetos, seja eles sociais ou não, é uma situação que você merece ganhar pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Então, você merece ser bem recompensado e merece também aproveitar literalmente as oportunidades que a vida tem nos demonstrado, certo? E aí vem uma situação chave, que muita gente já começa a se perguntar. Puxa, Emerson, é muito fácil falar de projetos para você, né? É muito fácil falar da vida, você se colocando em terceira pessoa, mas porque você não vive o que eu vivo. Você não sabe o que é tempo. Você não sabe, Emerson, o tempo que eu tenho aqui em casa, o tempo que eu tenho para cuidar de marido, para cuidar de casa, para cuidar de filhos, para cuidar de tudo isso. Mas digo a você, tempo é uma questão de prioridade. O que é prioridade na sua vida? Vocês já perceberam que a palavra tempo não existe plural? Se a gente colocar tempos, já mudou o significado. Mas tempo, existe plural? Não existe plural. Então, tempo é uma questão de prioridade. Significa ser exclusivo. É a escolha da prioridade para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu foco e também para o teu projeto. Não adianta a gente querer abraçar na parte social todo tipo de projetos. A gente pode ser o máximo com relação à área, a gente pode pautar diversas temáticas, a gente pode atuar em diversas frentes, mas a gente dar também prioridade ao que realmente nos atrai. Quando a gente consegue casar o que a gente gosta de fazer com o que nos dá prazer e que nos dá dinheiro, o que nos remunera, isso deixa de ser trabalho. Então, há uma brincadeira que eu sempre falo, que é justamente, faz o que tu gosta, que você não precisa trabalhar. Então, faz o que tu gosta. Será que o trabalho social, fazer projetos sociais, desenvolver projetos, implementar projetos, nem é algo prazeroso para você? Será? E para isso, é necessário ter tempo. Então, tipo de tarefas, eu costumo sempre colocar para os meus alunos justamente uma questão de tempo em termos de um quadrante, né? Você separa, faz um nível de importância, uma linha com nível de importância e outra linha com nível de urgência. Fica mais ou menos isso aqui. Então, dentro dessa linha de importância e urgência, o que é
de nível alto e o que é de nível baixo. Tire uma foto aí desse slide, coloque, guarde para você. Perceba, eu tenho que começar a priorizar minhas tarefas para saber se ela tem importância e tem urgência. Então vamos lá. Se minha tarefa ela tem baixa urgência e baixa importância, então ela não é importante e não é urgente. Então elimine essa tarefa. Se a minha tarefa ela tem uma urgência alta, mas tem tem uma urgência baixa, mas existe uma importância alta para ser executada, se programe para fazer ela. Em compensação, se sua tarefa, seu tempo em si, tem uma situação alta a nível de urgência, mas baixa a nível de importância, delegue. Eu creio que estou falando com gente aqui que é chefe, que atua, que participa de equipes de trabalho, que participa de equipes de situação, que participa de GT, de grupos de trabalhos em si, e que pode muito bem delegar para quem fazer. Agora, se tua tarefa ela é urgente e ela é importante, para tudo. Se é importante, é urgente, faça agora. Então, comece a priorizar, coloque na sua cabeça que existem tipos de tarefas e que existem tipos de tarefas que vão de acordo com a importância e a urgência que cada uma delas venha pautar. Continuando. O tempo é algo que não volta atrás. Por isso, plante o seu jardim, decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Eu acho que muitos de vocês já ouviram isso, né? O tempo, ele nunca volta atrás. Por isso, plante seu jardim. Decore sua alma, ao invés de sempre esperar que alguém lhe traga flores. Pavimente a sua vida. Pavimente a sua situação profissional. Não espere que alguém vai chegar do céu e dizer assim, querida, querido, tem um emprego dos sonhos para você. Querida, querido, tem um projeto maravilhoso para ti. Querida, querido, tem um edital fenomenal. Não! Pavimente você mesmo o teu caminho. Comece a pautar o que realmente te dá prazer, te traz prazer. E estabeleça isso também com relação à sua vida profissional. E isso em especial com relação ao seu tempo. E agora chegamos. Preparei vocês um pouco com relação a essa parte específica da minha vida pessoal, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. E perceba que agora vamos tocar no que é vamos dizer assim, sumo do nosso tema de hoje, né? Que é direto ao ponto com relação aos projetos sociais. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu levanto para vocês é o seguinte. Projetos sociais e captação de recursos durante pós-pandemia. Nós estamos vivendo uma situação agora que existe o maior nível de desigualdades sociais já registrados. A gente está vivenciando agora um dos maiores níveis de desemprego no nosso país, no nosso estado, na nossa capital, na nossa cidade, na nossa região metropolitana, na nossa comunidade, em tudo que é lugar, no nosso condomínio, por aí vai. A gente está vivendo agora o menor nível de investimento na educação que nunca tínhamos vivenciado no país. Nós estamos vivendo agora a maior participação de financiamento público e privado nas políticas públicas. Poxa, professor, espera um pouquinho. Você falou de maior nível de desigualdade, você falou maior nível de desemprego, você falou do menor nível de investimento em educação. Verdade. Mas nesse quarto item, você vem falar, lógico, com relação à maior participação de financiamento público e privado nas políticas públicas. É verdade. Nesse momento agora que a gente está conversando, o governo, seja ele federal, estadual, municipal, está fomentando, em termos de políticas públicas, ações que possam financiar essa mazela social que estamos vivenciando. E essa mazela social que nós estamos vivenciando através de políticas públicas que possam ser implementadas, você acha que elas vão ser implementadas como?
através de uma canetada de um gestor. O gestor vai pegar lá a caneta e, ó, eu quero o projeto tal, 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 tal. Vou fazer transferência de renda, vou fazer o Bolsa Auxílio. Maravilha. O Bolsa Família, o Bolsa Auxílio, o que for, ele é importante, ele é essencial neste momento, mas não é uma ação única. Vocês sabem, vocês são conhecedoras do processo, sabem muito bem que quando o Bolsa Família foi criado, ele não foi criado como uma situação apenas de que fosse um momento único, que eu pudesse só levar renda, levar renda, levar renda. Então, como ele foi criado como um projeto em si, o Bolsa Família, na verdade um programa em si, ele tinha um arcabouço de vários projetos ao seu redor, justamente para tirar a família daquela situação de miséria, para levar a um outro patamar. E a partir daquele outro patamar em si, ela poder conseguir ter uma outra dimensão de vida, uma nova propensão de vida. Então, quando a gente brinca até com alguns alunos, tipo, o indicador do Bolsa Família, o IGD, ou algo parecido, é educação, é saúde, é um mix de indicadores. O melhor indicador do Bolsa Família seria quanto menor eu tenha gente dentro do cadastro do Bolsa Família, automaticamente a desigualdade social estaria se invertendo na pirâmide. Então, um indicador que deveria ser esse seria justamente de tirar a população da miséria e ter menos participação desses, ou seja, não é apenas dar o peixe ao homem, mas o melhor é ensiná-lo a pescar. Então, se isso de fato fosse aplicado, tivéssemos políticas outras sendo e projetos outros sendo amparados em um conjunto, tenho certeza que Dona Maria, seu José, que fazem parte do Bolsa hoje, ou que já fazem parte do Bolsa há 10 anos, 12 anos, já estariam migrados da situação social que se encontravam. Mas vamos lá. A gente precisa fazer mais com menos recursos, fazer diferente, mudar para padrões e inovar. Mas, professor, como é que a gente pode fazer mais com menos recurso, fazer diferente, mudar padrões, inovar? É justamente utilizando a nossa experiência, é utilizando da nossa rede. Professor, como assim rede? Rede nada mais é do que a nossa rede de contatos, nossa rede de conhecimentos. Nesse momento agora, com vocês, tem mais de 60 alunos na sala. Eu estou formando aqui com vocês uma rede de contatos. Eu tenho uma rede com vocês que amanhã ou depois eu posso me bater com vocês em qualquer situação e contar com vocês em algum projeto. E essa rede de contatos é justamente a rede de que eu possa transferir conhecimento e adquirir conhecimento por diversos fatores, porque eu não sou conhecedor de tudo, nem você. Mas eu tenho certeza que o colega seu do lado, o colega que está nesse quadradinho aqui do lado seu, com certeza vai te apoiar em alguma empreitada. E outra coisa importante é que a gente precisa fazer diferente. Não adianta mais fazer do mesmo, da mesma situação. É necessário a gente ter um olhar diferente. É necessário realmente a gente começar a pisar no chão, sentir realmente o calo onde dói, se é no pé direito, no pé esquerdo, e realmente ir de frente a esse calo. Trazer realmente o remédio adequado àquela situação. Não adianta eu passar somente dar um beijinho, né, que a gente faz com criança. Eu tenho 2 filhos, sei muito bem o que é isso, dar um beijinho, passou. Mas, na verdade, você dá o remédio certo na hora certa. O médico, quando prescreve um antibiótico para a gente, ele costuma sempre dizer, toma no horário X, porque se passar do horário, não faz mais efeito. Então, é a mesma coisa. A gente precisa pensar de dar o remédio certo, na hora certa, com um método diferente. A gente tem que mudar os nossos padrões. A gente tem que ver a situação do outro de uma forma diferente.
A gente tem que agora aceitar que precisa, de fato, inovar, fazer diferente, mas fazer diferente de qualquer outro. E, às vezes, até repetir uma fórmula já existente, mas aplicar adequado àquela comunidade, àquela situação. Projeto, infelizmente ou felizmente, não vem de banca de revista. Projeto, ele é sempre único. Nunca vai existir, meus alunos que já participaram comigo de outras aulas sabem disso, nunca vai existir um projeto igual ao outro. Por mais que ele possa ser similar em uma situação ou outra, eles são diferentes. Eles atendem, às vezes, públicos específicos, mas quando chega naquela comunidade, eu tenho que me adequar àquela realidade da comunidade. Eu tenho que me adequar àquela realidade daquela população. O meu linguajar, que eu estou falando com vocês aqui, é completamente diferente se fosse dar uma palestra em uma comunidade XYZ. Não por uma falta que eu sou professor ou por algo disso. Nada disso. É porque se eu quero atingir aquele público, eu tenho que falar igual àquele público. Então, tudo isso eu tenho que pensar dentro do meu projeto. Então, coloca na cabeça que projeto, ele é singular. O projeto, ele é único. O projeto, ele tem início, meio e fim. Então, não existe projeto ad eterno. Então, abrindo já esse parêntese que não existe projeto ad eterno, eu coloco para vocês o seguinte: se você está em casa agora e que seu noivo falou assim, eu tenho um projeto de casar com você, caia fora. Porque projeto tem início, meio e fim. Então, se o seu noivo falou que tem um projeto de casar contigo, caia fora, que ele não está só jogando lero para cima de você e vai cair fora de você. Então, casamento não é... Tua relação não é projeto, é uma situação maior que projeto. Então, projeto tem início, meio e fim. Então, coloca isso na sua cabeça, certo? Vamos para adiante. Mas antes de finalizar, e que na verdade não vai finalizar agora, projetos nascem devido a demanda, necessidade e oportunidade. Repetindo, qualquer tipo de projeto ele vai nascer por demanda, por necessidade e por oportunidade. Grava isso aí, anota isso aí na cabeça, demanda, necessidade e oportunidade. DNO, demanda, necessidade e oportunidade. Então, você pode fazer a diferença na sua vida, pode melhorar pós-pandemia, nessa pandemia. Você pode e deve ganhar dinheiro atuando na área social. Eu labuto muito com relação a isso. Eu tenho uma provocação muito forte com vocês da área do serviço social, justamente, porque não existe somente estágio e não colocar como estágio voluntariado. Existe, sim, a situação do profissional do serviço social que precisa ser remunerado para tal e precisa ser reconhecido para tal. Então, você também trabalha na área social e também para ganhar dinheiro. Mas não é ganhar dinheiro na troca dos outros, mas sim a troca literalmente do seu trabalho, do seu suor, das suas ideias, das suas materializações de projetos. Você pode mudar a sua história e de muitos outros através de projetos em si. E como é que eu posso fazer isso, Emerson? Vamos logo, me diz aí. Todo mundo quer chegar logo nesse ponto, né? Como é que eu posso fazer isso para ganhar dinheiro, para ganhar notoriedade, ganhar conhecimento? Como é que eu posso fazer isso? Há diversas formas de você fazer projetos, desenvolver projetos. Há diversas formas de você captar recursos. Porque a gente sempre fala com relação a desenvolver projetos, mas também a gente esquece um pouco que desenvolver projetos sem estar alinhado com o processo de captação de recursos, ele cai por terra. Então, para eu desenvolver projetos e captar recursos, eu tenho que compreender como é que o sistema roda. Então, eu posso desenvolver projetos dentro da minha comunidade, posso desenvolver projetos, ou seja, para a área privada, para um parceiro do mercado, para uma
uma escola, para uma creche, o que seja na área privada. Posso desenvolver projetos para o terceiro setor, para ONGs, OS6, organizações sociais, fundações, OCIPs. Posso desenvolver projetos. Posso desenvolver projetos para a pessoa física. Posso desenvolver projeto também como pessoa física. E posso e devo também desenvolver projetos em conjunto com o setor público. Como a gente falou logo no início, o setor público ele está presente no desenvolvimento de políticas públicas, mas se você for reparar, a implementação dessas políticas públicas nem sempre é colocada pelo próprio poder público, mas sim através de outros atores. E aí que entra também o terceiro setor e as pessoas qualificadas para tal. E o que nós vamos ver agora. Então, eu tenho formas de captação de recursos por projetos sociais, primeiramente, com parcerias com o setor privado, com o terceiro setor, com pessoas físicas. Posso desenvolver qualquer tipo de projeto, a nível de cunho educacional, a nível de qualificação e geração de renda, a nível de projetos de alimentos, de doação de alimentos ou roupas, posso ter de projetos de apoio a grupos vulneráveis, posso ter projetos habitacionais, posso ter vários níveis de projetos. Isso aí não impede. Uma coisa que eu falo para vocês, uma coisa que é apaixonante trabalhar com projeto, é justamente que quando você atua com projetos, você pode atuar literalmente tanto com projetos sociais como projetos de todas as esferas. Se eu contar para você que eu gerencio hoje projetos na área hídrica, te assusta? Se eu contar para você que gerencio algumas carteiras dentro de projetos, de programas nacionais de grande porte, que tem muito mais a ver com engenharia do que na minha área de formação? Então, professor, por que isso? Porque projeto, quando você começa a se embebedar, começa a se banhar com essa água, você começa a entender que projeto, quando você aprende, você vai saber que escopo pode ser executado, o que é escopo, como ele pode ser executado, em que tempo ele pode ser desenvolvido, em qual preço, em qual requisito de qualidade eu posso ser estabelecido o projeto. Então, tudo isso, essa regrinha simples que eu falei para vocês em 3 pontos de escopo, prazo ou tempo, requisitos de qualidade e custo, eu aplico em qualquer tipo de projeto, seja ele um projeto social, seja ele um projeto privado de uma outra área. E dentro dessa situação, você possui projetos que podem ser captados, vamos focar aqui, com relação a privado, ao terceiro setor e pessoas físicas. Então, eu posso ter vários tipos de projetos, como esse daqui como exemplo. Então, o que eu preciso fazer, professor, para poder chegar até um parceiro pessoa física a oferecer um projeto? Primeiro, a dica que eu dou a vocês é desenhe seu projeto. Coloque literalmente, forme sua matriz do seu projeto, estabeleça a sua relação do seu projeto, uma linguagem mais técnica seria a sua estrutura analítica do projeto, que nada mais é do que uma relação, uma lista de tarefas que você precisa fazer naquele projeto. Idealize ele em um projeto qualquer. E se eu for oferecer para um parceiro que é pessoa física, eu tenho que dizer para ele o quê? Qual é a sua importância, a importância desse projeto a nível social e de mudança. E colocar para o parceiro também, na sensibilização dele. Você tem feito o que hoje na pandemia? Professor, exemplifique aí para poder ter uma noção. Supondo que hoje eu fique sabendo que um vizinho tenha perdido o emprego, que ele está sozinho, tem uma família, tem 5, 4 filhos em si, está passando necessidade, e eu posso desenvolver ali um pequeno projeto social para poder ajudar ele. Posso reunir aqui com vocês e estabelecer, vamos fazer uma doação de uma cesta básica. Quem pode ajudar com brinquedos? Quem pode ajudar com apoio moral? Quem pode ajudar com
apoio emocional, quem pode ajudar com o psicológico dele, quem pode atuar com ele em uma recolocação ao mercado de trabalho, quem pode atuar com ele em tentar dar uma visão de empreendedorismo para ele. Então, a gente pode fechar aqui uma lacuna de oportunidades que a gente pode atuar com essa pessoa que necessita dessa ajuda nossa. Então, eu posso atuar como pessoa física? Posso. Eu posso pedir a você? Posso. Mas eu preciso sensibilizar você. Eu preciso tocar lá dentro de você para que você possa doar para mim algo. Que seja seu tempo, que seja sua expertise, que seja seu conhecimento, que seja o que for, mas que você possa ser sensibilizado para isso. E uma estratégia que a gente chama muito, a gente coloca uma palavra chamada isca, é sempre quando você coloca ou pede ajuda a alguém, ofereça algo em troca. Às vezes uma coisa simbólica. Dê um selo, dê um certificado. Tire uma foto do antes ou depois. Coloque para ele com essa situação que estava antes, a situação que está agora. Fale que ele fez parte dessa alteração, dessa mudança. Por quê? Porque quando você coloca algo em troca, quando você estabelece uma premiação para aquele sujeito, para mim, para você, qualquer pessoa, a gente sai muito mais gratificante por ter ajudado. Porque aquele símbolo que a gente carrega, seja ele uma caneta, o que foi, a gente, quando olha para ela, a gente vê e fala assim, puxa, não sabia que aquele meu tempo de 30 minutos conversando com o vizinho de Emerson fez uma diferença para a vida dele. Então, quando eu vejo essa caneta, eu vou sempre me lembrar dessa importância. E é o que acontece. Em outras oportunidades, eu vou novamente para aquele parceiro, pessoa física, e coloco para ele um outro desafio. E eu tenho certeza que ele vai estar mais propício em ajudar. E vamos lá, continuando. Como eu ofereço projetos para pessoa jurídica, para empresas, para outros entes? Coloque a figura da marca. Como assim, Emerson? Existe sempre uma marca por trás, né? Se a gente hoje está aqui, existe uma marca, a CPEX, existe alguém por trás que está promovendo, que está se fazendo. Então, se há essa troca, coloque isso. Do tipo, se eu vou desenvolver aquele projeto na minha comunidade, entenda, mercado X, você faz parte da comunidade. Se nesse momento que a comunidade está mais necessitando de você, você pode atuar doando 10 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, o que seja. A xepa da feira, que a gente possa fazer cortadinho e ter algo já diferente para colocar na sopa, que seja. Eu começar a colocar para ele que a marca dele vai ser lembrada e que essa situação que nós estamos vivenciando agora, ela vai ser, e tenha certeza que vai ser passageira, que nada vai ficar ad eterno, ele vai ter que entender que quando aquela pessoa recebeu aquela cesta básica ou algo parecido, ela vai literalmente associar a figura da marca do mercado dele. E quando ele for comprar de A ou de B, você acha que ele vai comprar de quem? Ele vai comprar literalmente no mercado X. Porque sabe que aquele mercado na comunidade dele, ou dentro do bairro dele, ou dentro da cidade dele, esteve presente dentro do processo. Então, a marca precisa saber, ou o ente privado precisa saber, da importância que ele pode estar engajado em uma ação social, dentro da comunidade, no município, ou até mesmo no Estado. Continuando, lembre-se, em qualquer situação, seja para projetos para você apresentar para pessoa física, para pessoa jurídica, para o terceiro setor, para qualquer esfera de setores, lembre-se, crie uma isca. Crie iscas. Professor, o que é iscas? Criar isca é criar vontade, criar o desejo de você querer ir mais, querer ir além. Além de você criar iscas, crie iscas estratégicas. Procure saber, aquele mercado gosta de quê?
aquele colega gosta de atuar com o quê? Lance para ele um e-mail, lance para ele um desafio. Não sei se vocês já fizeram uma brincadeira, quem tem criança em casa, faça isso hoje. Quando você pede uma coisa a uma criança, fala assim, minha filha, pegue para mim, por favor, tal coisa ou algo parecido. Ah, pai, estou aqui no celular, não dá para fazer agora. Agora, se eu chego para minha filha e falo assim, filha, Duda, será que você consegue pegar água ali para papai? Ela sai em uma felicidade, porque para ela é um desafio que está sendo lançado. E a mesma coisa que acontece nas nossas vidas, literalmente como adultos. Quando nós somos desafiados a chegar em um determinado ponto, a situação é outra. Eu aposto com qualquer uma de vocês, com qualquer um de vocês da sala hoje, que se eu lançar um desafio para cada um de vocês, eu tenho certeza que o esforço de vocês é outro. Então coloque iscas. Saiba quando você coloca isso. Será que você consegue? Eu estou te desafiando. É uma isca que eu estou lançando para ti. Tente ao máximo marcar uma apresentação. Nunca fale apenas no seu projeto de boca. Use o máximo que você tenha de recursos. Mesmo que seu recurso seja só o celular. Faça uma pequena apresentação. Coloque no seu celular. Tente ao máximo marcar uma apresentação com ele, com a pessoa que vai estar, vamos dizer assim, financiando o teu projeto. Então, tente marcar uma apresentação e tenha em mente uma estratégia. Tenha sempre duas opções. Uma apresentação rápida e uma apresentação mais detalhada. Tenha essas duas opções na mão, porque quando ele te apresentar e ele falar assim, puxa, eu tenho um tempo curto, tá lá ereto, a posição, o corpo fala, vocês sabem muito bem disso, tá lá ereto, duro, mas quando você começa a falar do projeto, ele vai se chegando, vai se debruçando, se deitando mais na cadeira, relaxando, porque você está conquistando ele, você está conquistando literalmente ele com relação ao teu projeto. E a partir daí, aquela opção sua de apresentação mais rápida começa a ser uma apresentação mais detalhada e você começa a perceber que ele pode atuar com você não somente em um ponto da parceria, mas também em outros pontos de parceria e também em outros projetos. E aí você começa a ter uma oportunidade real para poder atuar. Então, por isso que é tão importante você apresentar. Quando a gente apresenta, quando a gente tem a oportunidade de apresentar algo a alguém, a gente tem literalmente a situação de trocar a experiência, de ver nos olhos, de sentir como é que o outro está sentindo. Mesmo que seja um pouquinho virtual, mas a gente percebe isso. Se a sala está cansada, se a sala está ativa, e por aí vai. Outro ponto. Esteja sempre com o máximo de informação sobre a temática. Não adianta eu ir para uma situação, para um bate-papo, para apresentar algo. Se eu vou vender partilha Valda, não adianta eu ir vender partilha Valda sem conhecer a partilha. Então, conheça o teu produto, conheça a quem ele vai beneficiar, conheça realmente o calo aonde aperta. Saiba de tudo que vai ser aplicado naquele projeto. Saiba de tudo que aquele projeto pode transformar a vida de outros. Coloca isso na tua cabeça, tenha um domínio total sobre isso. E faça um teste. Pega seu esposo como cobaia, pega sua esposa como cobaia, fala para ela, conversa com ela uma situação. Eu faço muito disso em casa. Chego com a minha esposa e coloco assim, filha, isso, o que é que você acha? Ela é legal. Eu falei, você ouviu mesmo? Ouvi. Aí eu faço a pergunta, e tal coisa? Ah, tal coisa não foi legal. Aí você começa a sentir. Esteja o termômetro. Coloca outro colega para poder avaliar o teu projeto, fazer considerações frente ao teu projeto, mas só vá para uma apresentação com a domínio da temática em si. Não vá sem domínio do conteúdo. Tenha claro o ideal e o mínimo a ser captado. Quando a gente vai captar recurso, a gente tem na missão, tipo assim, poxa, o projeto, vamos supor que o projeto seja de 100 mil reais. Poxa, se eu conseguir 10 mil reais, oh meu Deus, vai ser uma maravilha.
Oh, meu Deus, se eu conseguir 10 mil reais vai ser uma maravilha. Mas, de repente, quando eu estou lá naquele projeto, apresentando, colocando detalhes daquele projeto, vejo o envolvimento dos pares, vejo aquele relaxar na cadeira que a gente estava comentando, eu percebo que ele pode contribuir com aquele projeto mais e, ao mesmo tempo, colocar a possibilidade dele crescer com o projeto, seja na comunidade, seja no bairro, seja no município, seja ali no estado, seja o que for. Eu começo a atiçar ele com outras vertentes que não estão literalmente visíveis. Como assim, professor? Você sabe muito bem o que é política, gente. Nós somos seres políticos. Você sabe muito bem que, às vezes, a gente vai conversando, a gente vai começando a perceber que aquela pessoa tem um desejo não só de ser um mero comerciante, mas sim de criar uma liderança, de repente de ser um candidato, o que seja. Às vezes só quer ser escutado pela comunidade. Dê altivez a ele, na oportunidade certa. Se você está fazendo um projeto de qualificação profissional, chame ele para entregar o certificado. Convide ele para entregar o certificado, para ele fazer parte dessa entrega, além da marca dele no certificado em si. Convide ele. Você não sabe o que isso pode causar para ele de situação de satisfação e de lembrar você para projetos futuros. Perceba também que em todas as captações a gente só está falando de dinheiro. Você lembra quando você for captar recursos, e por isso que não está captação de dinheiro na nossa palestra, captação de recursos não quer dizer somente dinheiro. Eu posso captar, muitas das vezes, material, eu posso captar espaço, eu posso captar presença, eu posso captar ad eterno, coisas que literalmente possam favorecer a execução daquele projeto. Então, percebam, se hoje, e uma coisa bem simples e claro que eu falo sempre para meus alunos, se hoje a gente para e raciocina, se eu tivesse um projeto para ser executado nas 417 cidades daqui da Bahia, ou 417 municípios daqui do nosso estado, qual é a instituição que teria um espaço em qualquer cidade dessa? Que eu tenho certeza que tem em qualquer cidade dessa, eu tenho certeza absoluta que existe. Tem duas instituições que eu tenho certeza absoluta que existem em qualquer cidade dessa. Uma, vou ser direto, que é lógico, é o poder municipal. Então, qualquer cidade dessa vai ter prefeitura, vai ter escola. Mas tem uma outra instituição que não é pública, ou desculpa, que não é ligada ao setor público, que também vai existir em qualquer um desses municípios, que é a igreja. Então, nesses 417 municípios, se eu tivesse que executar um projeto agora, com certeza a igreja poderia ser um parceiro, justamente pela questão do espaço. E vamos lá. Então, lembre-se, mostre a sua base, mostre o que é que você tem de conteúdo, mostre hoje, mais do que nunca, que a gente sabe da importância de suas redes sociais, mostre que você tem uma rede social engajada dentro desse propósito e que aquela marca vai estar circulando dentro daquela rede, ou aquelas pessoas que participarem daquele projeto vão estar com o nome vinculado, se assim quiserem, dentro daquela rede. Demonstre em números o seu alcance, do tipo, esse projeto acontecendo não vai só mudar a vida de João, vai mudar a vida de João, de Pedro, de Paulo, de Maiana, de Fernanda, e por aí vai. Leve fotos. Nós somos extremamente visuais. Nós marcamos muito presença com relação ao visual que nós enxergamos. Então, traga fotos, traga imagens que possam falar mais que palavras. Porque, literalmente, quando a pessoa vê, sensibiliza-se com aquela situação. Vocês já pararam para ver aquele comercial dos Médicos Sem Fronteiras? Ele é lindo. Mas, literalmente, quando você se concentra no comercial, você vê aquelas cenas, você vê que ele literalmente fala muito mais do que as palavras que estão soando ali. Então, perceba que como são estratégias de você captar recursos, vai muito além não só de você saber do conteúdo,
saber da temática, mas, sobretudo, demonstrar de forma efetiva ao seu captador o que realmente pode ser feito em conjunto, que pode ser construído em conjunto, que pode desenvolver em conjunto, e o que eu e você podemos fazer para mudar essa realidade. Então, pense comigo que um só é pouco, 2 está começando a melhorar, mas 60 pessoas, 69 pessoas aqui na sala agora, juntos podemos fazer muita diferença lá fora. Então, saiba que cada um de vocês podem contribuir para esse projeto de várias formas, de várias bases, e por aí vai. E não falando da parte só privada, me permite adentrar um pouquinho mais no tempo e falar também com relação ao setor público. Então, hoje, para captar recursos dentro do setor público, eu posso atuar com esses projetos também. Hoje existe uma lei específica que é chamado MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é a Lei 13.019. Ela literalmente estabeleceu os termos de parcerias que as organizações do terceiro setor, para fazer parceria com o setor público, necessitam ter alguns pré-requisitos e precisam entregar alguns pontos essenciais daquele projeto. O que eu quero dizer isso para vocês? Hoje o setor público está cada vez mais profissional. Ele não está mais contratando aquela creche A, B ou C, aquela associação que sempre fazia aquele trabalho, não está mais assim. Porque agora cada vez mais está mais profissional. Porque você participa agora para concorrer a qualquer recurso público de editais. A gente vai ver daqui a pouquinho, no próximo slide já, que você, como terceiro setor, para participar na captação de recursos dentro do setor público, você pode ser uma ONG, essa ONG pode ser uma fundação, uma organização não governamental. ONG nada mais é do que uma organização não governamental. Ela pode ser uma associação, pode ser uma OCIP, pode ser uma OS, pode ser diversas formas que não convém falar agora nesse momento, mas existem várias possibilidades. Então, se prepare. Se prepare porque hoje, isso aqui foi um recorte de hoje, rapidamente, no setor público. Agora, se você for lá e acessar esse site, tem oportunidade para projetos. É verdade. Se eu acessar agora o site da CETRE, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Estado, eu tenho 2 programas lá de qualificação profissional que estão abertos para credenciamento, que é o projeto Qualifica Bahia, que é de qualificação social, e o projeto Trilha. Eu tenho 2 programas lá que estão abertos para credenciamento. Então, se eu sou uma organização não governamental, uma ONG, e atuo, estou qualificado para atuar com qualificação profissional, eu posso me credenciar hoje na CETRE, cumprir com os requisitos estabelecidos e começar a desenvolver projetos sociais na área de qualificação profissional. E não para por aí, não. Hoje mesmo, se eu acessar lá o site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, tem lá um programa, que é o Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural, que é o Faz Cultura, muitos de vocês já conhecem, que eu posso cadastrar, tanto eu, pessoa física, como também pessoa jurídica, como também uma ONG, que é uma pessoa jurídica também. Eu posso cadastrar projetos culturais lá para atrair incentivos, seja fiscais, de um posto de gasolina, que ele recolhe ICMS, me dá um percentual referente a essa parte, e desenvolver projetos culturais dentro da minha comunidade, dentro do meu bairro, dentro do meu município. Então, oportunidades tem aí, gente. Situações tem aí. Só que agora pede-se um pouco mais de nível de qualificação. Porque quando você for concorrer no mercado, eu acho que eu já estou na 5ª ou 6ª turma de projetos sociais junto com a CEPEX. Tem a noção, e isso eu costumo sempre de brincar, que vocês vão concorrer com meus alunos. Então, do tipo, não estou também vendendo meu queijo na situação, mas eu brinco sempre com meus alunos, que vocês eu tenho um prazer de ensinar para vocês, também tenho um prazer de cobrar de vocês.
Então, entendam que eles, literalmente nós trabalhamos, vocês já perceberam isso, a gente literalmente, quando fala de projeto, a gente coloca a faca na boca. A gente vai por tudo ou nada. Ou seja, quando a gente participa de um edital, a gente vai para ganhar. Então, isso que a gente coloca sempre com meus alunos é para desafiar eles e literalmente colocar a situação para frente. A gente teve uma oportunidade, e aí, colocando também só para exemplificar, e já estou finalizando, gente, na última turma nossa, em 2019, antes dessa questão da pandemia em si, foi 2019, 2020, não me recordo bem, a turma em si, eu lancei um desafio. Saiu um certo edital de uma certa companhia, falando mais direto, foi a Bahia Gás, saiu um edital da Bahia Gás, e lancei o desafio para os alunos. Falei, por que não coloca em prática aqui, reúne aqui, pega uma associação de uma determinado bairro ou de uma comunidade qualquer e lança esse projeto. Aí os alunos dizem, professor, eu tenho medo. Medo de quê? O máximo que vai acontecer é receber um não. Professor, não tenho tempo. Tempo é prioridade. Lembra lá atrás que eu falei? Professor, isso pode demorar. Não, é esforço. Resumo, consegui emplacar 3 alunos dentro da elaboração dos projetos. O que aconteceu? Os projetos dos 3 alunos foram classificados. E estão no certame até hoje, batalhando pela questão do recurso. Muitos projetos de instituições que vocês já conhecem por nome, por fundações que vocês conhecem por nome, não conseguiram se classificar. Mas 3 alunos, de uma turma, se não me engano, de 20 alunos, 3 que participaram, 3 avançaram em termos da prospecção. E continuando. Existe edital aberto hoje, também na CAR. Professor, meu negócio não é nada disso aí de projeto social, de trabalhar com essa parte de qualificação, de trabalhar com essa parte de como foi o outro que eu puxei como exemplo, de cultura. Minha situação, professor, é trabalhar, gosto de uma coisa mais direta, mais no campo. Eu gosto de trabalhar com habitação rural. Puxa, que legal! Existe projeto de habitação rural hoje lá na CA aberto, edital aberto para desenvolvimento de habitações rurais. Se sua associação está capacitada para tal, casa aí, cola aí, junta parceiros para poder colar nisso daí. Existem editais abertos aí para essa parte, para habitação rural, para construir casa em Uauá, construir casa em Morro do Chapéu, em Oliveira dos Brejinhos, aonde for, tem editais abertos aí agora pela cá. E aí por aí vai, gente. Tem outros sites que hoje não estão com editais abertos, esses 3 que eu citei a vocês estão abertos em si, e existem outros sites que existem editais, que existem, literalmente, lançam editais sazonalmente. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social sempre lança editais na área de políticas públicas sociais, na área de desenvolvimento humano, na área de política para jovens em si, na área de políticas para egressos. Então, essa Secretaria de Justiça Social sempre lança anualmente editais. A SPM, todo mês de março, ou antes do mês de março, todo santo ano, tem edital referente ao Março Mulheres, políticas afirmativas de desenvolvimento para as mulheres. Então, sempre tem editais sazonais na SPM. Sempre tem editais todo ano na Secretaria de Promoção da Igualdade, Novembro Negro. Então, gente, na parte pública há recursos, porque existem políticas públicas para serem implementadas, e políticas públicas só podem ser implementadas através de projetos, e de bons projetos, com inovação, com técnica, com discernimento, com conhecimento e com sabedoria. Então, é por isso que eu dei esse adendo inicial para vocês, que na verdade foi uma pequena palestra, foi um pequeno ativate para vocês, que oportunidades existem, desafios há, mas superação é cada um de nós que precisamos para poder seguir em frente.
Foi um prazer falar com vocês e vamos às perguntas. Eita, coisa boa, hein, gente? Que maravilha. Emerson, deixa ou não deixa com gostinho de quero mais, gente? Digam aí. Com certeza deixa, viu? Ele Com é muito certeza. didático. Ele consegue prender a atenção da gente. Se é assim, gente, à distância, vocês imaginem aí uma aula presencial desse mestre. É perfeita. E passa tão rápido que Muito a gente nem rápido. sente. Verdade. Parabéns, Emerson, mais uma vez. Você sabe da minha admiração por você, do meu respeito por você, como pessoa, como profissional brilhante que você é. Você é referência. Né? Então, Emerson está com a gente desde a primeira turma de elaboração e gestão de projetos sociais no CEPEX. Ele acompanhou todas essas meninas, né, e meninos que fizeram parte também. Então, assim, a gente só tem mesmo elogios a rasgar você, não tem outro jeito. Já chegaram aqui... 2014, é a primeira turma. Desde 2014, aí a gente colou com Emerson Barros e nunca mais a gente descolou. E eu tenho certeza E nem vamos descolar. Jamais. Eu tenho certeza que vocês que ainda não conheciam o professor Emerson, hoje vocês vão começar a segui-lo nas redes sociais. Né? Ele está sempre nos eventos do CEPEX, ele é um dos professores do CEPEX também. Ele tem um conhecimento bem abrangente na área de projetos sociais e a gente deixa ele assim bem juntinho da gente, assim, bem amarradinho com a gente. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, mas é um profissional realmente de mão cheia, né? Então, chegaram aqui algumas questões, Emerson. Adriane? Oi? Deixa eu dar só um recadinho aí, antes de você iniciar. Pedir a todos os participantes que assinem a lista de presença para a certificação. A lista já está aí no bate-papo. É só clicar no link e preencher. São apenas 3 informações básicas. Recado dado. Meninas, rapidinho, eu não acredito que eu estudei, fiz 2 pós aí na CEPEX, não passei por esse professor, que absurdo. Você fez qual pós, querida? Eu fiz família e a outra foi segurança. Seguridade, sim. Agora, por incrível que pareça, tem 2 disciplinas, tanto na pós em Seguridade e Políticas Públicas, quanto no Trabalho Social com Famílias e Comunidades, que Emerson dá essas disciplinas. Pode ser que no dia ele não estava disponível, algo assim, mas ele também ministra aula nessas 2 pós. Mas que bom que você teve a oportunidade hoje de conhecê-lo. E na próxima palestra, próximo curso, vocês vão poder estreitar esses laços, viu? Eu vou colar nele. Eu tenho um projeto para fazer, uma ONG. Uhum. Já está tudo desenvolvido, eu vou colar nesse professor agora, eu vou perturbar ele. Muito bom. Tá certo. Emerson, eu vou começar a fazer as perguntas. Deixa eu ver quantas tem aqui. Fica à vontade. Uma pessoa fez 2 perguntas, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer essa primeira, que são 2 perguntas em uma. Marcilene, ela pergunta o seguinte: qual o caminho para captar recurso do governo federal a fundo perdido? Como captar recurso por emenda parlamentar? E depois ela faz uma outra pergunta, Emerson. Eu vou já colocar em segunda, que aí fica sendo esse bloco, e depois a gente passa para as seguintes, tudo bem? Tudo bem. Professor, estou ainda mentalizando desenvolver projeto social frente às pessoas que trabalham com material reciclável no cenário da pandemia. São essas as 2 questões que Marcilene coloca. Fique à vontade, professor. Ótima pergunta. Vamos lá, Marcilene. Primeira situação é captar recurso a nível federal. Captação de recursos a nível federal, existem 2 possibilidades. Uma similar que a gente colocou aqui com relação a editais de chamamentos públicos que acontecem. Então, eles são direcionados para instituições do terceiro setor em si. Então, você tem literalmente um edital com alguns requisitos pré-definidos. Então, você verifica se sua instituição comporta esses requisitos, se sua equipe técnica tem essa capacidade técnica colocada, e aí você apresenta o seu projeto. Existe literalmente um sistema chamado Sincombi, que agora está em
processo de atualização dele. Então, há um sistema específico que você cadastra a instituição primeiro, depois cadastra a tua proposta, o teu projeto, e vai de acordo com a diretriz daquele edital. Então, sempre há uma chamada pública primeiro para o edital, para depois você ofertar o projeto. Só que aí eu quero chamar a atenção e aproveitar a pergunta de Marcilene também. Com o Miroski, que eu falei para vocês rapidamente, existe também uma situação de manifestação de interesse público, que às vezes só é mais utilizado pela iniciativa privada, mas isso é um advendo do terceiro setor, que é a chamada MIP. O que é MIP? Eu posso, como sociedade civil, manifestar o interesse que na minha comunidade necessita ter um projeto A, B ou C de tal política. Eu posso fazer um abaixo-assinado, manifestar esse interesse público, encaminhar ele para alguma dessas secretarias ou algum desses ministérios. Automaticamente, ele é obrigado a dizer ou se manifestar se existe uma política pública sendo adotada para aquela situação, ou ele terá que desenvolver um programa, um projeto, ou um edital, deixando bem claro, um edital, para aquela demanda propriamente dita. Então, cada vez mais, é importante que a sociedade, as associações, as comunidades saibam literalmente dos seus direitos, justamente para poder reivindicar do que é seu. Então, essa manifestação de interesse público pode acontecer na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal. Hoje, infelizmente, são poucos atores que fazem essas manifestações de interesse público. Hoje, por mais que a gente brinque até com relação a isso, que esse advendo veio literalmente do Miroski, hoje quem mais faz manifestação de interesse público, por mais que vocês pensem que é brincadeira, é a iniciativa privada. Quando a iniciativa privada, quer ver, dar um exemplo para vocês, quer fazer uma parceria público-privada, uma PPP, ela nasce normalmente com manifestação de interesse público. Ele demonstra que existe um interesse público em comum naquela situação, por situação, no caso deles, de empresas, uma situação econômica, e demonstra para o Estado ou para o governo que aquilo ali há uma situação que pode ser feita. Então, essa manifestação de interesse público pode ser tanto da sociedade civil, como também de empresas, de organizações que participam da nossa sociedade. Ok? Esse responde a primeira questão da OGU. Com relação a emendas parlamentares, boa pergunta também. As emendas parlamentares, existem dois tipos de emendas. As emendas positivas, que é aquela emenda que o deputado, o vereador, o senador, ele coloca ao orçamento e pode ser contemplado ou pode não ser contemplado. E existem as emendas impositivas. O que são emendas impositivas? São aquelas emendas que são obrigatórias serem pagas pelo governo ou serem aportadas pelo governo ou pelo orçamento de quem seja, pelo orçamento da União, do Estado ou do município, para aquele determinado fim. Então, ele pode desenvolver uma emenda parlamentar junto a uma determinada área, vamos supor um exemplo, na área da educação, alocar aquela emenda no Ministério da Educação. O Ministério da Educação sabe que existe aquela emenda em si e vai abrir um edital para que possa, ou vai abrir uma chamada para que possa selecionar entidades para implementar aquela política naquela localidade, naquele estado, naquele município ou naquela comunidade propriamente dita. Então, aí eu respondi tanto com relação a recurso da OGU, como também como emenda. Não é também uma situação fácil, existe uma situação de pré-requisitos para serem estabelecidos, que vocês vencem com relação a isso. Mas nada, não existe nenhum bicho de 7 cabeças para poder captar recursos, tanto de emenda parlamentar como também de OGU. Ok? Outro ponto. Essa emenda parlamentar, ela pode também estar destinada a nível federal, ou seja, só ministérios, ou ela pode também estar destinada a nível estadual ou até mesmo municipal. Depende do tipo da emenda, ok? Outro ponto, trabalhar com material reciclável fazer projetos com material reciclável dentro desse momento agora que nós estamos vivenciando. Maravilhoso. Maravilhoso. Existe hoje uma demanda, a gente sabe muito bem com relação a isso,
Eu acho que um Estado, posso estar até enganado, mas pelo menos que eu vivenciei, que eu presenciei, que existe uma experiência ímpar, é São Paulo. Os catadores têm as suas cooperativas, têm os seus desenvolvimentos com relação a essa parte e tem um sustento muito diferenciado do que nós hoje temos aqui, porque são muito mais organizados, são muito mais altivez para a atuação frente a isso. Então, a questão do lixo é uma política pública que precisa ser trabalhada. A situação da reciclagem é uma necessidade, de fato, que o poder público precisa também atuar em conjunto. E outro ponto não deixa de ser uma oportunidade para projetos, de você atuar com isso, seja no beneficiamento daquela reciclagem, seja também de transformar aquela reciclagem, que é literalmente do beneficiamento e transformação, a um outro produto ou serviço, e agregar ali emprego e renda para aquela comunidade. Então, é um viés que cada vez mais está sendo chamado em voga e cada vez mais está trazendo mais pessoas a participar. E aqui na Bahia, ainda estamos muito atrasados nisso aí. E em Salvador, muito mais ainda. Ok? Muito bom. Obrigada, professor, pelas respostas. Tenho certeza que conseguiu responder aí as inquietações das meninas, né? Antes de eu passar para mais 2 perguntas, tem muita mensagem aqui de parabéns, parabenizando o senhor pela palestra, aula maravilhosa, palestra maravilhosa, e tem 2 declarações aqui. Luana disse assim: parabéns, professor, tive o prazer de ser sua aluna Tive o prazer de ser aluna desse professor excelente na turma de Seguridade e Políticas Públicas do ano passado, Luana Paim. E Karine Araújo diz o seguinte: enriquecedor, estou fazendo parte de um projeto social que está se iniciando e estou aprendendo mais. Aí agora eu vou passar para a pergunta, Denildes, ela fez 2 perguntas e eu vou contar também como um bloco de 2 perguntas, certo, Emerson? Ok. Qual o curso para a prestação de contas desses projetos que serão captados esses recursos? A outra pergunta é: como funcionam os projetos para os conselhos da criança e adolescente, o FIA? São essas as perguntas. Vamos lá. Primeiro, para prestação de contas. No nosso curso de projetos sociais em si, elaboração e gestão de projetos sociais, a gente entra na temática também de prestação de contas. A gente, no início, não entrava muito com relação a isso, mas cada vez mais, quando a gente entra na parte financeira, a gente também entra na temática de prestação de contas. E a gente trabalha com prestação de contas não em casos, em situações simplórias. A gente traz na vera. Ou seja, pega um edital, pega um projeto que já aconteceu, pega esse projeto, toda a prestação de contas dele, como é que deve ser apresentada, mostra os erros e os acertos disso daqui. Então, todo esse processo de prestação de contas, todo esse processo de prestação de contas, a gente sempre pauta em termos gerais. E até demonstrando o que é que deve ser feito de forma correta e o que não deve ser feito de forma nenhuma. Outro ponto também interessante quando a gente fala em prestação de contas. Quando a gente trabalha muito com Miroski, a gente tem uma inversão de recursos. Como assim, professor? Não é igual a prestação de serviço. O irmão que mandou ele dar a chave. Primeiro eu recebo o recurso. Gente, cuidado com os microfones. Primeiro eu recebo o recurso, depois eu presto contas. Eu presto contas do recurso no decorrer das atividades que estão sendo feitas. Então, quando eu participo de um Miroski, eu tenho que fazer cotações antes de tudo que eu vou comprar, que eu vou locar, que eu vou contratar, eu tenho que cotar isso tudo antes, para primeiro ter uma base de informações reais, para depois daí partir para as contratações ou aquisições, certo? Então, tem todo um arcabouço também que você aprende com relação a essa parte de elaboração, já pensando na prestação de contas, porque, na verdade, tudo isso está associado literalmente. Você elabora projeto, capta recurso e presta contas, porque, no final, é seu CPF que está lá. Vamos lá.
E a segunda pergunta com relação Então, a projetos na área que possa atuar com crianças e adolescentes, justamente da política em si. Aí tem uma prerrogativa específica, que é justamente o seguinte. Primeiro é com relação ao teu objeto no seu estatuto. Existe objeto no seu estatuto correspondente que possa atuar com esse tipo de público específico, que às vezes você desenvolveu uma associação, ou está com um instituto, ou está com um centro de pesquisa, ou está com está desenvolvendo, ou faz parte de uma fundação, mas não atua especificamente com esse tipo de política assistencial, que literalmente convém que você tem que ter dentro do seu objeto a situação similar ou igualita, e ao mesmo tempo você fazer parte de se associar a conselhos, fazer parte dos conselhos em si. Seja como não... fazer parte do conselho quer dizer sempre ser sócio? Não. Se associar quer dizer que você faz parte, que você acompanha aquela política, implementa aquela política propriamente dita. Um outro ponto, só para finalizar, com relação a esse... Que ele está indo até para a igreja, que ele saiu da... A esse tipo de projeto, é justamente com relação a você ter já um histórico de ações feitas justamente para esse público-alvo. Então, não adianta eu me candidatar a um projeto em uma área que eu ainda não tenha esse tipo de projeto, que também não vai ser possível me credenciar para tal. Então, eu tenho que ter um histórico, tenho que ter atestados que justifique isso. E você só tem atestados executando algum tipo de projeto. Eu não acredito. De ação. Ela foi da primeira em cobrir. Gente, obrigada, Emerson, pelas suas respostas aos questionamentos aí das meninas. Eu queria só lembrar, mais uma vez, que vocês tenham atenção ao microfone, né? Que às vezes vocês esquecem ligado e interfere na comunicação do professor. Eu tento fechar o microfone, aí não sei o que acontece, a pessoa abre de novo. Então, eu peço, por gentileza, que vocês tenham atenção ao microfone. Tá bom? Deixem fechado para não interromper a palestra. Muito obrigada. Então, Emerson, continuando aqui o nosso bloco de questões, de perguntas, eu vou fazer mais uma consideração feita aqui por Renata Paiva, né? Gratidão. Fiz o curso de projetos na CPEX e foi excelente. Um curso onde desenvolvemos diversas estruturas de projetos e ajuda bastante na minha carreira. Parabéns e saudade. Renata Paiva, que falou com o senhor no início, Emerson. Te parabenizando. E agora vamos a duas questões. Obrigada. Vamos a duas questões aqui para Emerson responder. Marli pergunta o seguinte, Emerson. Professor Emerson, em caso de projeto social recém-aberto, é possível conseguir recursos através de emendas ou tem que ter um tempo específico? Aí, Luciene faz outra pergunta. Terei uma reunião informal em uma secretaria do município e quero apresentar uma marca para uma parceria. Não seria recurso material. Aí ela quer que o senhor responda se é possível, né? Com você a palavra, Emerson. Vamos lá. Primeira pergunta. Eu acho que a primeira situação não seria projeto social. Acho que ela queria falar da instituição social dela, tem pouco tempo de vida, né? A nível de nascedouro, em termos gerais. Não o projeto social tenha pouco tempo em si. Depende. Na verdade, com o marco regulatório, ele estabelece pelo menos um mínimo de 12 meses para que a instituição possa se candidatar a captar recursos públicos a nível municipal, estadual ou federal. Existe esse pré-requisito com relação a tempo de existência, em termos de instituição. Então, se a instituição já tem mais de 12 anos, ela está apta em alguns editais. Aí varia muito com relação ao tipo de edital e também ao volume de recurso, certo? Então, se o volume de recurso é considerável,
Lógico que o gestor público ele não quer colocar também aquele recurso considerável em qualquer instituição, quer colocar em uma instituição que tenha uma estrutura mais sólida, que possa justamente desenvolver aquele projeto de forma mais robusta e que tenham pessoas qualificadas para poder executar aquela carteira, aquele projeto propriamente dito, certo? Uma outra coisa que eu dou como toque é o seguinte: às vezes a sua instituição não possui todos esses requisitos, mas você pode literalmente se associar com outras instituições para justamente conseguir esses requisitos e até fazer uma parceria específica com uma outra instituição para que ela possa, que a gente chama de literalmente moldar ou desenvolver ou gestar, que é a palavra mais correta, gestar o teu projeto na sua execução. Tudo isso a gente também explica que deve ser formalizado um termo de parceria, regido como se fosse um contrato dos pares, tendo a participação financeira ou de outro valor, de outra valia, que seja bem claro, a definição que vai estar participando e também de ganho com relação a esse projeto. Uma coisa também que eu queria colocar para vocês: quando a gente faz captação de projetos, a gente também atua na situação de risco. Como assim, professor? Existem pessoas que a gente chama de captadores de risco, que ele visualiza essas oportunidades que eu citei aqui como exemplo de editais abertos e chega para uma instituição e fala o seguinte: meu nome é Emerson, eu sou formado em tal área, tal, tenho esse conhecimento, gostaria de desenvolver um trabalho, um projeto social para vocês na área de qualificação profissional. Que tal? Como é que está a sua instituição? Está regular? Tá. Como é que está a sua instituição a nível de estatuto? Está tudo certinho? Tá. Contábil? Ok. Então, posso muito bem fazer uma parceria com essa instituição dizendo o seguinte: eu vou desenvolver teu projeto e se tiver êxito no desenvolvimento do teu projeto, eu quero coordenar esse projeto. Eu vou ser o coordenador geral. E quando você desenvolver aquele projeto, você já estabeleceu no projeto quanto é que vai ganhar um coordenador geral. O coordenador geral vai ganhar R$4.000. Então, você já desenvolveu no projeto que o coordenador geral vai ganhar R$4.000 e automaticamente você ganhando aquele projeto, você é o coordenador geral daquele projeto que vai ser executado. Então, você também trabalha como captador de recurso, que a gente chama literalmente com relação a risco, né? Ao risco em si. Tendo sucesso, ok. Não tendo sucesso, levou como experiência. Pelo contrário, leva para o seu acervo profissional, porque daqui a pouco vai ter um projeto similar que você pode aplicar algumas situações que já ocorreram para você estar sempre aprimorando. A segunda pergunta foi com relação a emendas, não foi isso, André? A emenda para... Me permita, por gentileza. Espera aí que eu vou repetir, só um momento. Marli tinha corrigido no chat que realmente era instituição e não projeto. Luciene falou o seguinte: terei uma reunião informal em uma secretaria do município e quero apresentar uma marca para uma parceria. Não seria recurso material. Perfeito. Você pode se reunir com o município, pode fazer parceria, solicitar parceria. Não entendi somente a questão, se você vai apresentar uma situação a nível pessoal, ou seja, de pessoa física, ou se vai apresentar alguma coisa de uma instituição, de uma associação, de uma igreja. Lembre-se também que igreja é uma associação. Não esqueçam disso. Igreja também é uma associação. Então, só para você pode se apresentar para o município, pedir uma parceria, e o município pode formar um termo de parceria. Pode, inclusive, formar um protocolo de intenções sobre aquela situação que você esteja galgando, ok? Isso também é normal. Certo. Vamos lá. Respondeu, Luciene, a sua questão? Era isso mesmo? É um movimento. Ela disse que é um movimento. Movimento. Violência doméstica, sobre violência doméstica. Maravilha. Se é um movimento, ele já tem uma representatividade. Se é um movimento, ele está organizado. Já existe uma representatividade. Ele só não está, provavelmente, oficializado. Não se criou uma associação, nada disso. O movimento, ele pode, sim, colocar
os desejos dele, porque ele faz parte da sociedade civil e pode colocar o que ele precisa receber com relação a determinada ação. Então, existem movimentos que literalmente pleiteiam um tipo de política e conseguem aquele tipo de política em termos de ação, uma situação específica, pontual, uma situação de doação, de apoio a um determinado aspecto, o espaço físico que for necessário, e por aí vai. Agradecer mais uma vez a participação, a iniciativa da CEPEX em promover um momento tão bonito e tão cheio de conhecimentos, né? A gente consegue realmente fazer com que a educação ela adquira esse formato que deve ter, que é da circularidade, nas palavras de Emerson, né? A gente consegue absorver de uma forma muito tranquila a didática, a dinâmica com que ele fala de assuntos tão importantes e complexos e densos. A gente consegue imaginar que amanhã eu tenho um projeto já para colocar em andamento. E isso é muito importante, principalmente nesses tempos de pandemia. A gente precisa realmente se motivar e se alimentar dessas boas estratégias, de boas aulas, de bons conhecimentos, de coisas que entrem pelo nosso ouvido e alimentem de fato a nossa alma. E isso foi o que você fez essa noite, Emerson. Muito obrigada mais uma vez em nome da CEPEX. Eu que agradeço.